Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E quando esse Fala Carlão tem o apoio, o oferecimento da ABCZ, a nossa Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, isso fica ainda mais patente, isso fica ainda mais evidente. O papo hoje aqui, gente, é sobre genômica. E eu vou falar com o zootecnista Henrique Ventura, que trabalha lá na ABCZ faz uns quase 9 anos, e o negócio dele é só avaliação genética. Ô, Henrique, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Boa tarde, Carlão. É sempre uma satisfação poder colaborar de alguma forma, né? Ainda mais para falar de genética da Pois é. ABCZ. Antes da gente falar de genética, vamos falar de genética também, mas eu quero saber da sua genética, quais são suas origens, como é que você chegou até na faculdade de zootecnia? Fala para nós. Olha, eu sou de João Pessoa, né? Mas já fazem 20 anos quase que eu não moro lá. E durante esse período que eu não estive morando em João Pessoa, eu morei no interior de Minas, né? E morava em sítio, né? Tive contato com criação de animais e isso me despertou a vontade de procurar por uma formação na área, né? E foi assim que eu encontrei a zootecnia e prestei vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu cursei Maravilha. zootecnia lá. Grande Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu tenho grandes amigos formados lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, viu? Vou citar aqui agora pelo menos 3. Eu vou falar do seu Pratinha, o Antônio Renato Prata, que foi da turma de 1954. Vou citar aqui o Sérgio Saldi, que é o diretor executivo da CRI, né? Da Genex, hoje, desse grupo todo aí. E também o Dr. Carlos Vivacqua, que é um homem da inseminação artificial. Você vê que você está super bem acompanhado, hein, Henrique? É verdade, temos o saudoso Luiz Otávio Campos Silva também, que estudou lá. Então, você está super bem acompanhado. Como é que é essa decisão? Você já é um cara decidido, né? Porque além de querer fazer zootecnia, você nunca teve dúvida que queria mexer com avaliação genética, né? Como é que é isso? Exatamente. Já no primeiro período, eu comecei a ter contato com sumários de touros, reportagens sobre avaliação genética, e mais adiante comecei a ter contato com as disciplinas de genética, melhoramento genético, estatística. Isso sempre me chamou muita atenção, sempre me despertou muito interesse, né? Tanto que quando eu formei, eu decidi fazer mestrado e doutorado na área, né, na Universidade Federal de Viçosa. Eu queria refletir um pouquinho sobre a genômica, né? Como é que estágio que está a genômica no Brasil hoje? Porque a genômica, ela quanto mais se faz, melhor ela fica, né? Quanto mais animais são avaliados, melhor ela vai ficando. É isso mesmo, Henrique? Exatamente, Carlão, é isso mesmo. Hoje a ABCZ tem o maior banco de dados de genômica de zebuínos do mundo, né? Isso é muita representatividade, tem amostras de muitos rebanhos, de quase todas as linhagens avaliadas, e isso traz um poder de predição muito grande, né? O que a gente vê na prática com isso? Predição para animais jovens, como se eles já tivessem alguns filhos, né? Eles têm DEPs já, resultados, como se eles já tivessem um pequeno teste de progênie. Isso traz mais segurança para o criador utilizar o animal jovem mais cedo e assim ele maximizar o progresso genético das características de importância econômica. E até porque esse negócio de teste de progênie, né, a gente sabe que é um método super importante, tal, mas é um método que demora, né? A avaliação é demorada. Muitas vezes, quando sai o resultado, o touro A, B ou C, aquele que é líder, acabou que já morreu, já não existe mais sêmen. Tem todos esses problemas, né, Henrique? O teste de progênie para o leite ainda é importante, né? Por uma série de características inerentes ao processo, né? Uhum. Mas no corte a gente consegue fazer isso em fluxo contínuo.
né? Tem o PENAT, que é o Programa de Identificação de Touros Jovens, esses touros já saem com avaliação genômica, os rebanhos colaboradores já vão utilizar isso com bastante segurança, porque passou por um crivo muito grande de avaliação de técnico na fazenda, de prova de eficiência alimentar, tudo isso aliado à genômica. A genômica é mais uma ferramenta, né? Que traz um complemento muito importante ao processo de avaliação e seleção dos animais. O programa de melhoramento genético, aliás, os programas, e falando especificamente do programa de melhoramento genético da ABCZ, que eu reputo como deve ser o programa líder aí das raças zebuínas, ele é um conjunto de ferramentas. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente falar de genômica especificamente, que você falasse um pouquinho do programa de melhoramento genético em si. Bem colocado. O programa é um pacote de ferramentas, né? Dentro do programa, a gente tem a avaliação visual, a avaliação morfológica dos técnicos, que é muito importante, né? É importante lembrar que nem toda característica relevante é avaliada via DEP. Então, o técnico da BCZ tem expertise, tem a prática de fazer isso, aliada à avaliação quantitativa, que é baseada em mensurações, pesagens, obtenção de período escrotal, os dados de carcaça por ultrassom, uma série de características mensuráveis. Então, dentro da filosofia de trabalho do PMGZ, o critério de seleção ele tem que conter esses dois grupos de características: as avaliadas visualmente, as morfológicas, características raciais, pelagem, aprumos, etc., e as quantitativas, que são ligadas aos índices de produtividade. Assim, o criador vai poder formar e manter e evoluir um rebanho consistente dentro do padrão e que vai entregar um resultado muito satisfatório para quem usa essa genética. Se a gente for, por exemplo, avaliar mansidão, né? Se a gente for avaliar, por exemplo, aprumos, que é uma característica super importantíssima de seleção, né? E que acho que não tem como avaliar isso via DEP, né, Henrique? Assim, para o sistema de produção que a gente trabalha hoje no Brasil, essas características são melhores avaliadas via avaliação visual, né, fenotípica. Tem a questão de harmonia do animal, do conjunto, né? Avaliar o conjunto, porque o animal ele não é uma característica ou outra, ele é um conjunto de características. E é importante que elas estejam bem integradas, né, harmônicas, para esse ser um animal que vai entregar produtividade e um animal longevo também. Henrique, hoje, qual que é o tamanho, vamos dizer assim, não sei se você deve ter aí os números do PMGZ, quantos criadores hoje estão envolvidos no PMGZ, né? Quantos, e aí você pode até, se quiser emendar, já falando um pouquinho sobre genômica, que ponto que nós estamos, que ponto que a BCZ está hoje no quesito genômico. Olha, hoje o PMGZ, de uma forma geral, já está passando de 2.500 criadores, né? Que estão localizados em quase todos os estados da federação. Há uma abrangência muito grande, muita representatividade. Na última avaliação genética, foram avaliados quase 15 milhões de indivíduos, isso dentro de um histórico, né, de todas as raças, e conseguimos chegar, a BCZ conseguiu chegar a uma marca de mais de 150 mil genótipos. Uau. Com certeza é a maior avaliação genômica de zebuínos do mundo. Né? Como eu falei no começo, isso entrega mais poder para o criador tomar a decisão. Porque a avaliação genômica, ela traz o resultado que a gente espera quando se usa para tomar a decisão, quando se usa para auxiliar na escolha dos reprodutores. E assim ela traz um resultado satisfatório, né, para o criador. A questão da genômica é um importante, vamos dizer assim, até para usar como critério, muitas vezes, de desempate, né, de você escolher o animal que vai ficar no rebanho, o animal que vai sair do rebanho. A genômica tem uma função muito importante aí de seleção, né, Henrique? Exato, exato. E os ganhos da genômica só vêm através dessa decisão, né? Se a genômica for feita em animais que já estão escolhidos, ela não traz resultado nenhum. A genômica, o poder da genômica é ajudar a escolher os melhores indivíduos. Já que o poder da genômica é esse, como é que a gente, falando da BCZ, que é uma entidade de registro, uma entidade também muito ligada
a questão da seleção, do gado de elite e tal. Como é que os criadores já entenderam e já, vamos dizer assim, já fazem uso dessa ferramenta na sua plenitude, você diria? É um processo que tem evoluído numa velocidade acima do esperado, Carlão. Uhum. E assim, tanto que isso reflete nos números, né? É uma adoção ao programa, né, de avaliação genômica. Então, tem crescido, o interesse dos criadores tem aumentado, a gente tem passado orientações técnicas, né, através dos técnicos de campo, dos supervisores do programa, do pessoal do fomento. Então, um grupo muito grande que está sempre alimentando o criador com informações atualizadas para que ele utilize a tecnologia da melhor forma possível. A gente sabe que a expogenética, né, que acabou de terminar, é uma, vamos dizer assim, é um palco onde essas tecnologias, onde essas inovações, elas são avaliadas pelos criadores, vão melhor conhecidas, melhor deglutidas, né? Como é que está a questão dos sumários? Vocês incorporaram, hoje a genômica está incorporada aí no sumário do PMGZ, como é que foi a relação da ABCZ com a Embrapa nesse alinhamento? É muito importante isso, né? A BCZ reuniu esforços com a Embrapa para produzir uma avaliação genética nacional unificada, né? A gente pode chamar essa avaliação, que é feita em parceria ABCZ e Embrapa, como a avaliação genética de zebuínos nacional, né? Porque por causa da representatividade, do volume de dados, são duas instituições cujo objetivo principal é realmente a evolução da pecuária, né? Você sabe, tanto quanto eu, que a BCZ é uma instituição que não tem fins lucrativos. Então, o propósito é entregar resultado para os criadores, né? E a genômica, ela vem como mais uma informação, né, para esse banco de dados muito rico de genealogia, de fenótipos, para entregar o melhor resultado possível para aquele criador que investe na tecnologia. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, qual é o futuro que você enxerga para a genômica? Qual é o futuro que você vê nessas atividades da ABCZ ligadas à genômica e ligadas especialmente aos programas de melhoramento genético? Eu vislumbro um crescimento muito grande, eu vislumbro novas características sendo avaliadas, como eficiência alimentar, mansidão, que você citou, e outras características que estão ligadas diretamente à produção de bovinos. Porque para uma característica ser considerada importante, ela tem que ter um retorno econômico, seja ele direto ou indireto. Então, a gente está sempre estudando isso para melhorar o portfólio de DEPs, de predições que o PMGZ entrega. Como é que está, para a gente fechar mesmo agora a nossa conversa, a questão do leite, né? A questão das raças zebuínas com aptidão leiteira? Existe uma parceria entre a BCZ, a Embrapa Gado de Leite, né, e a BCGIL. A Embrapa de Leite e a BCGIL já vem publicando avaliação genômica para o leite já há algum tempo, né, e agora unificaram as bases com a BCZ e temos uma avaliação única para o gir leiteiro, né? Isso é muito importante para o criador, traz muita consistência, representatividade, e ele vai poder ter a melhor avaliação genética possível para o leite, as melhores PTAs para o gir leiteiro. Excelente. Ô, Henrique, super obrigado aqui pela sua presença. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, mas eu acho que você foi mensagens muito importantes e muito diretas. Eu tenho certeza que o produtor rural, o zebuzeiro, o criador de zebu que está nos vendo, vai ficar muito satisfeito com essas informações, viu, Henrique? Que bom, Carlão. Muito obrigado, estou sempre à disposição. É isso aí, gente. Então é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, faça como eu tenho certeza que o Henrique e todo o pessoal lá do marketing da BCZ vai fazer. Vai compartilhar essa entrevista com todo mundo. Vai ou não vai, Henrique? É isso aí, vamos divulgar. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.